Hoje no quadro Bom Sabor, Drica Oliveira. Tudo bom, Drica? Que Tudo bom que você está aqui mais uma vez. Prazer sempre recebê-la. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Drica, você sabe que eu adoro pão de mel. Gosta? Mas eu gostei da opção que você deu pra gente diversificar o recheio tradicional de doce de leite. A gente pode brincar com brigadeiro, brincar inclusive com os sabores desse brigadeiro, né? O tradicional de chocolate. Ou, por exemplo, fazer aquela misturinha com coco, transformar no beijinho. Pode ser também. Então, aqui o que vale é diversificar. Quem faz para vender é uma Quem ótima faz para pedida, vender né? é uma ótima pedida. E também o que eu foquei aqui hoje é a respeito da decoração. A pessoa pode diversificar a decoração conforme a época do ano. Quem faz a venda pode fazer a decoração em Páscoa, com coelhinho. Natal pode fazer a decoração com a fitinha vermelha. Boa, conforme E a aí, data comemorativa. conforme a data comemorativa, a pessoa faz a decoração conforme Ai, que lindo ela for esse você vender. colocou. O amor. Hoje As o palavrinhas, tema né? veio o amor, né? Love. Adorei! Viva o amor! Viu o amor. E a Essa receita que casquinha eu de chocolate, ai que delícia. E a receita que eu trouxe hoje do pão de mel, ela é super prática, não precisa de batedeira, Ah, não? não precisa de nenhum utensílio a mais. Então é uma Ah, que receita super máximo. prática, só pegar todos os ingredientes e misturar. E aí a gente vai começar a fazer e vai ver que é super simples. Arrasou! Então, quais são os ingredientes que você mistura? Vamos fazer a massa? Vamos fazer a Massa massa. para o nosso pão de mel. O que eu vou precisar? Aqui eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo. Ok. Aqui é 1 xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó. E aqui é a canela, o cravo e o bicarbonato. Aqui meia xícara de mel e aqui 1,5 xícaras de leite. Então vamos misturar todos os ingredientes e aí vai ver que é super fácil. Misturou, depois forma e forno. Isso. Então aqui a gente já vai começar. Então primeiro, todos os secos. Então a gente pega todos os ingredientes secos. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, Isso. 1 xícara de chá de açúcar, Isso. meia xícara de chá do chocolate em pó. Então a gente só dá uma misturadinha. Então sempre os ingredientes secos. E aqui vem cravo, canela e bicarbonato. Tá. Uma colherzinha de cada um, né? A Isso. colher de sobremesa do bicarbonato, uma colher de café do cravo em pó e mais uma colher de café da canela em pó. Isso. Olha o cheiro que já fica. Uma delícia. Muito bom. O cravo e a canela, né? São bem aromáticos. São muito. E o mel é mais ainda. Por isso que se chama pão de mel. E eles todos juntos, um espetáculo. Fica. Aqui, a gente só vai dar uma misturadinha no mel com leite. Só para ele não ficar tão denso. Aqui o leite já tá morninho. Receita de pão de mel VaptVupt. VaptVupt. Misturou. Então depois de misturar os secos, vem os outros ingredientes. Tá. Mel e leite. O mel e o leite. Meia xícara de mel. E 1,5 xícaras de leite. Deixa eu colocar aqui atrás. E aí o leite tem que estar morninho, né, Tem que estar Drica? morninho. Só para dar o efeito no bicarbonato. Difícil? Simples. Quem vai ficar em casa, final de semana, Aproveitar. aproveitar, faz uma receitinha pro maridão, pros filhos, não precisa sujar a batedeira, não precisa daquela confusão na cozinha. E aqui a gente mistura até que a massa fique totalmente homogênea. Então aqui a gente não E precisa até como ficar... eu brinco, né, Drica, também é receita de preguiçoso, porque aqui a gente ainda usou vários potinhos, né, porque a gente separou os ingredientes bonitinho para mostrar para pessoa de casa. Mas pro pessoal que está nos assistindo, já vai colocando direto no recipiente, suja pouca louça, Suja. vai sujar aqui um bowl e depois a forma para assar Para assar o pão. nossa massa. O forno eu já deixei pré-aquecido em 180 graus a 200 graus. Tá. Então a gente precisa pré-aquecer o forno antes de colocar o nosso pão de mel. Deixa eu pegar a forma para você. E você deixa quanto tempo depois? Uns 20 minutinhos já é o suficiente. Forma Aqui untada. a forma já está untada com manteiga ou margarina e farinha. Então a gente coloca o nosso nossa massinha de bolo.
Olha como ela ficou bonita. Cheirosa, né? Um aroma delicioso. E o legal de fazer bolo, qualquer tipo de bolo, é que ele mesmo se denuncia, né? Então você colocou o bolo no forno. Tá ficando pronto. Tá ficando pronto. A vizinhança já sabe que tem coisa boa. A vizinhança já sabe, todo mundo já sabe que tem coisa boa no forno. Então a gente vai colocar aqui no forno, já pré-aquecido. Já tá até quentinho. E aí a gente deixa uns 20 minutinhos. 20 minutos, mais ou menos, né? Aqui eu já trouxe a massa pronta, que a gente já vai falar. Ah, legal. Mas antes disso, a gente vai fazer a nossa casquinha. Casquinha do nosso... Deixa eu dar uma passadinha aqui. A casquinha do nosso pão de mel. Aqui tem a opção quadradinha e tem a opção redonda. Essas forminhas têm vários tipos de pão de mel. Tem a pequenininha que é mini, tem a média, tem a grande, tem a quadradinha. Então, essas lojas especializadas, né? Vende. Então ela tem 3 partes, que é o acetato, silicone e a outra parte de acetato. Aqui tem essa parte da marcação, que é onde a gente vai colocar o chocolate. Aí o pessoal pergunta, né? Como que eu vou fazer a temperagem do chocolate? Algumas pessoas fazem na pedra, né? Porque fazer a temperagem do chocolate, ele derrete a 45 graus, que é quando ele está fluido. E a gente tem que resfriar o chocolate para 27 graus. Então a gente tem que baixar a temperatura do chocolate. E aí fica esticando ele assim na pedra, Isso. né? Então o que acontece? O chocolate, quando ele derrete, ele abre os cristais. E a gente precisa que esses cristais se fechem. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de tirar da forminha, porque esses cristais não se fecharam totalmente, que é esse resfriamento do chocolate. Então esse é... E muitas pessoas colocam na pedra, que é o que eu recomendo, mas para quem não tem a pedra em casa, tem a outra opção, que eu vou falar agora, é a opção de indução. Então a gente vai induzir o nosso chocolate a ficar frio sem colocar na pedra. Aqui eu já deixei o chocolate raladinho, então é sempre na proporção de 20% do chocolate. Então, aqui da quantidade total da receita, eu reservo 20%. 20%. Então, okay, não necessariamente a gente vai colocar tudo. Então, a gente vai colocando e vai verificando no termômetro para ver se já chegou a temperatura que a gente precisa. Então, aqui eu coloco um pouquinho. Não precisa colocar tudo de uma vez, senão o nosso chocolate vai ficar... Vai passar dos 27 e vai acabar cristalizando. Tá vendo que aqui ele já começa a derreter, ó? Porque o chocolate derretido tá quente. Entra em contato com esse que está na temperatura ambiente, né? E aí eles vão chegando a uma temperatura em comum. Que é a nossa ideal. Isso. E essa temperatura é de? 27 graus. 27 graus. Isso. Aqui eu tô usando meio amargo, mas o pessoal em casa pode usar o leite, o branco, para fazer a casquinha. Esse termômetro aí também é facinho de achar? É fácil de achar. Na mesma loja que a pessoa for comprar as forminhas, geralmente já tem o termômetro para chocolate. É baratinho? Custa em média de 30, 50, 70, depende do termômetro que a pessoa for escolher. Mas varia então de 30 até uns 70 até uns 70 reais. Mais um pouquinho, aí a gente já verifica a nossa temperatura. Fácil ou Gostei. Difícil? Boa dica, né? Não precisa fazer sujeira para quem não tem a pedra em casa, né? Então, feito isso, a gente vai colocar na nossa forminha. Colocou na forminha, a gente precisa do tempo que os cristais do chocolate se juntem novamente, por isso que a gente precisa passar pela geladeira só para dar uma resfriada. Como a gente faz com aquelas cascas, né, do ovo de Isso. Páscoa. Vem pra forminha, põe na geladeira, endureceu. Que eu só vou verificar. Certinho. Tranquilo. Para quem não tem um termômetro, usa a parte de baixo, que é a parte que o pessoal fala que é mais sensível para sentir. Ah, põe um pouquinho na Isso, boca? põe aqui na parte de baixo dos lábios. Aqui fora mesmo? Isso, que é onde que a gente tem uma sensibilidade maior para temperaturas. Ah, que legal, se não tiver O termômetro quente. é como se a gente estivesse colocando uma colher dessa aqui. Aí você vai sentir um choquinho com frio. Ó, aqui a gente coloca até mais ou menos a medida, o risquinho da forma. Bateu. Para tirar as bolinhas de ar. Deu uma apertadinha.
e geladeira. Aqui para adiantar, turminha, já temos um que nós retiramos da geladeira. Aqui já tem um. Nota que a forma está totalmente opaca, então quer dizer que o chocolate já está soltinho. Então aqui só... Ó, tá vendo que ele já até sai, ó. E esse aqui é a nossa parte de silicone, que é a parte que vai facilitar pra gente. Aí atrás eu deixei 2 quadradinhos também. Acho que esse tanto já é o suficiente pra gente. E aqui a gente vai pegar o nosso bolo e vai cortar mais ou menos na medida que a gente precisa. Tá vendo que o bolo ficou bem macio, ó? Delícia. Então a gente corta mais ou menos na quantidade que a gente precisa. Certo. Aqui a gente vai montar um, turminha, só para vocês acompanharem passo a passo. Depois é só repetir, né? Independente se é quadradinho Isso. ou... Então a gente corta camadinhas fininhas. Aqui eu vou usar nesse aqui. Colocou. Deixa eu pegar o nosso recheio de brigadeiro. E aí que eu venho ou com doce de leite. Isso. Esse é o brigadeiro comum que a gente faz na panela. Isso, esse é o brigadeiro comum que a gente faz na panela, mas só que ele tem que ficar no pontinho mais mole. Colocou o nosso recheio, tá vendo que ele é bem molinho. Tampou. Você coloca creme de leite no seu? Isso, coloca creme de leite para dar uma amolecida. Leite condensado, creme de leite. Uma colher para uma... margarina, né? Isso, uma colher de margarina, uma colher de farinha. E aí mexe no fogo até levantar a fervura. E não precisa ficar duro. Farinha, uma colherzinha de farinha para não ficar aquele brigadeiro que tem aquela liga, né? Então a gente precisa de um brigadeiro cremoso. E aqui a gente vem na cobertura. Então a gente tampa essa parte. Feito isso, a gente coloca um pouquinho na geladeira só para dar uma cristalizada. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ele vai firmar. Isso, aí ele vai firmar, tem um tempinho pra gente falar a respeito da coloração. Temos um minutinho, Drica. Deixa eu dar uma limpadinha. Então, para colorir, eu usei um gelzinho, uma pasta própria para chocolate. Nessas lojas próprias de Isso, ela é própria para chocolate. Então a gente vem, coloca bem pouquinho, porque a gente não quer deixar muito rosa muito forte. E aí a gente faz a nossa coloração. Ó, que foi o que eu usei aí nos enfeitinhos. Feito isso, a gente coloca no saquinho e faz a nossa decoração. Também uma manga, né? Confeitar. Isso no saquinho. Aqui eu deixei bem clarinho. E aí brincar, né? Com as palavras, com desenho. Com desenho. É só fazer escrever um amor. Opa! Deixa eu pegar um outro. Acabei. É facinho também. Esse é o chocolate branco. Isso. E esse corante nessa pasta. Opa! Ei. Arrasou, Drica. Simples. Gente, nosso tempo acabou. Me despeço de vocês com essa super sugestão. Pão de mel, você pode brincar então, como eu comentei, com os recheios, doce de leite tradicional, nosso brigadeiro, ou faz a versão, né, com coco, brinca de maracujá, o que você quiser, invente. E aí você oferece, tem certeza que quem faz para vender vai fazer sucesso. Beijinho, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Tchau.